Olá, meu nome é Guilherme Levi, estudante de Engenharia Aeronáutica da USP de São Carlos. Hoje apresentarei meu trabalho de iniciação científica de título Análise não estacionária no domínio do tempo de asas, via modelo da linha sustentadora e da função de Wagner. Visando reduzir a pegada de carbono associada à operação de aeronaves, o setor aeronáutico vem desenvolvendo tecnologias eficientes na redução de peso, arrasto e, consequentemente, do consumo das aeronaves. Dentre elas, pode-se destacar a utilização de asas de alto alongamento e materiais avançados que, em conjunto, proporcionam sistemas estruturais suscetíveis a grandes deslocamentos quando sujeitos a carregamentos aerodinâmicos. A análise desses fenômenos aeroelásticos são de grande importância, pois eles influenciam diretamente na resposta dinâmica do desempenho das aeronaves. Neste contexto, este trabalho visa desenvolver um modelo aerodinâmico não estacionário para determinar a evolução temporal dos coeficientes aerodinâmicos de uma asa. Na década de 20, se baseando principalmente na teoria potencial, Wagner publicou um trabalho que descrevia matematicamente o comportamento não estacionário de aerofólios, possibilitando determinar, por exemplo, o coeficiente de sustentação destes quando sujeito a uma variação unitária do Dawkins. Essa expressão ficou conhecida como a função de Wagner, sendo posteriormente aproximada por Jones com o uso de funções exponenciais. Com o intuito de generalizar a função de Wagner com respeito à variação do Dawkins, pode-se aplicar o princípio de Duhamel, formando uma solução contínua a partir da integral temporal das respostas a entradas de grau infinitesimais. Aqui, o Dawkins de uma seção da asa será decomposto em duas componentes. A primeira, relacionada à tridimensionalidade do escoamento, será modelada com base na teoria da linha sustentadora de Prandtl, enquanto a segunda, associada à cinemática da seção, seguirá o desenvolvimento de Katz e Plotkin para um movimento oscilatório de baixa amplitude de um aerofólio fino, nos graus de liberdade de ângulo de ataque e posição vertical. Neste ponto, temos uma formulação que une a função de Wagner à teoria da linha sustentadora e fornece o coeficiente de sustentação circulatório e não estacionário de uma seção da asa. Este também pode ser descrito em função da circulação utilizando o teorema de Kutta-Joukowski não estacionário. Igualando essas relações, obtém-se uma equação íntegro-diferencial de Fredholm-Volterra, de segundo tipo, que relaciona a circulação e a sua taxa de variação temporal com os movimentos nos graus de liberdade. Além disso, computou-se também a influência dos efeitos não circulatórios, também associados à não estacionariedade e descritos por Theodorsi. Para obter uma solução numérica da parte circulatória, optou-se por uma abordagem via método dos elementos finitos. Ao contrário da solução clássica da teoria da linha sustentadora que utiliza séries de Fourier, essa abordagem permite um acoplamento forte com modelos estruturais, comumente baseados neste mesmo método. Sendo assim, a metodologia parte da equação de Fredholm-Volterra, caracterizada como a forma forte do problema, a partir da qual se obtém também a forma fraca. Neste ponto, a circulação e a função peso passam a ser aproximadas por um mesmo conjunto de funções base, fornecendo um sistema de equações expresso aqui em seu formato matricial. Esse sistema é então rearranjado em um sistema de equações diferenciais ordinárias, fazendo uso de variáveis auxiliares, conhecidas como os estados aerodinâmicos. Por fim, aplica-se o método de Runge-Kutta para computar a evolução temporal da circulação ao longo da envergadura. Fazendo uso novamente do teorema de Kutta-Joukowski, determinam-se os coeficientes de sustentação e momento nas seções, e em seguida, estes são integrados espacialmente para cômputo dos coeficientes tridimensionais e são somados à parcela não circulatória. Para validar o modelo, referenciado aqui como LLGU, comparou-se os seus resultados com aqueles publicados por Bottet e Dimitriades, que fazem uso de uma abordagem semelhante, porém utilizando a solução clássica, com séries de Fourier. Dessa forma, para uma asa retangular, com uma corda unitária e 6 de alongamento, sujeita a entradas oscilatórias no ângulo de ataque e na posição vertical, foram obtidos resultados que apresentaram boa concordância com os dados da literatura. Sendo assim, conclui-se que o presente trabalho apresenta uma solução generalizada do problema não estacionário de asas sujeita a movimentos no ângulo de ataque e na posição vertical, combinando a função de Wagner, a teoria da linha sustentadora e aplicando o método dos elementos finitos. Além disso, devido às características particulares deste modelo, prevê-se vantagens durante o acoplamento dele com modelos estruturais para a análise da resposta dinâmica sujeita a fenômenos aeroelásticos de asas. Os próximos passos envolvem a generalização do modelo para asas afiladas e não planas, seguidas do acoplamento com modelos estruturais que também fazem uso do método dos elementos finitos, visando a realização de análises aeroelásticas. Aqui estão listadas as referências utilizadas neste trabalho. Com isso, concluo minha apresentação. Gostaria de agradecer ao Departamento de Engenharia Aeronáutica e à EESC pela ajuda na realização do projeto, e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo pelo apoio financeiro na realização dos trabalhos.